Olá, ouvintes! Isso é uma clínica! Essa é Energia Brasil, é isso. Meu nome é Carol Messeder. Eu sou a Gabi e hoje a gente tá com mais um episódio da nossa série queridinha, chama O Residente. Hoje a gente trouxe uma residente super especial. Carol, apresenta. Nós vamos receber hoje Kiara, uma residente de dermato, gente, que é uma especialidade cobiçadíssima. Foi top 5 aí de concorrência, né? Bem alto. E já tem anos que é assim. Kiara, é um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceito o convite. E foi uma especialidade que muitas pessoas pediram pra gente na primeira edição, então a gente resolveu trazer e você foi muito recomendada. Tenho certeza que vai ser um prazer e vai ser uma honra estar aqui. Se apresenta, fala um pouquinho de onde você formou, onde você faz. Ai, gente, eu tô muito honrada de estar aqui, de coração mesmo. Se for pra falar de medicina bem feita, baseada em evidência, pode me chamar que eu venho, sabe? Delícia! Então, gente, eu sou Kiara, sou residente de dermatologia do Hospital da Polícia Militar, aqui em Belo Horizonte. Eu formei nas Ciências Médicas em 2023. Sou suspeita. E... Gente, o pessoal da FMG vai querer me batinar. Não, mas eu gosto das pessoas. Já tá tudo bem. Boa. Mas a gente claramente tem um viés. E agora 2 viés, né? Porque eu trabalho lá também, então tá difícil competir, o FMG. Entra muita gente nas Ciências Médicas também, forma muito médico. Mas... Então, na verdade, eu comecei nas Ciências Médicas. Eu vim pra Belo Horizonte pra estudar mesmo, assim, eu era do interior. E meus pais, eles sempre priorizaram essa questão de educação na minha vida. Eu nasci em Divinópolis, mas fui morar em Santo Antônio do Monte. E aí, quando eu tinha uns 3 para 4 anos, meus pais passaram num concurso e a gente foi morar em Cláudio. Morando lá... A gente tem parente em Cláudio. Parente em Cláudio, com Verdade. certeza conhece. Deve ter. Porque assim, todo mundo se conhece lá. Porque a gente tem parente em Vinópolis também. Mas Divinópolis, todo mundo tem um parente em Divinópolis, gente. Assunto, a Todo mundo gente de Belo direto, Horizonte tem um parente em Divinópolis. Não, e Cláudio tem um catálogo de apelidos, né? Lá todo mundo... Tipo, ele tem uma lista de telefônica só de apelidos. É surreal, uma cidade muito peculiar. Mas aí, quando eu tava morando lá, eu estava na única escola particular que tinha na cidade e a escola fechou. Meus pais não queriam me colocar em escola pública. Aí eu mudei pra Divinópolis. Quando eu tava em Divinópolis, assim, eles sempre priorizando um bom estudo. Aí, quando eu tava em Divinópolis, a irmã de uma das minhas melhores amigas de infância veio pra Belo Horizonte estudar no Santo Antônio. E ela era uma ótima aluna lá, gente. Era assim, notão e tal. E ela veio, ela passou o maior aperto. Aí, meus pais ficaram desesperados. Eles falaram, E agora? Tem que tirar essa menina, porque... Hoje em dia é mais fácil, o pessoal abre franquia e tal. Tem o método de estudo da capital, no você interior. Tem a apostila que chega lá, nessa época não tinha. Uhum. Aí eu vim pra Belo Horizonte muito cedo. Eu falo que eu saí de casa com 15 anos, né? Foi muito cedo. E foi muito morar sozinha? A minha mãe e meu pai, nos meus anos de ensino médio, eles ficaram casados à distância, né? Porque a minha mãe vinha durante a semana, ficava comigo, no final de semana encontrava. Então, até o final do ensino médio, ela ficou comigo. Aí quando eu entrei na faculdade, aí foi... Mas vai que é sozinha. Vai que é sua. Mesmo, Você é filha única? Eu sou filha única. Então, assim, imagina o coração dos dois, né? Mas, gente, mudou minha vida ter vindo pro Santo Antônio. Mudou. Porque, assim, uma experiência de humildade, né? Você desce o seu pedestal. Foi muito bom. Eu acho que criou muito valor, assim, na minha vida. E aí, logo depois de Santo Antônio, eu comecei nas Ciências Médicas. E você aprende a estudar muito, né? Que eu acho que isso é um diferencial na vida do muito. médico, assim. E é um diferencial no sentido... tudo, né? E no sentido de independência. Porque lá, se você quiser matar a aula, você mata. É isso. Ninguém vai te fazer chamada, ninguém vai te cobrar tal, o portão é aberto. Então, você faz o que você bem entender. Pois e essa é a vida. No final das contas, você faz o que você bem entender. Então, eu brinco que quando eu entrei na faculdade, eu me senti muito mais presa do que no ensino médio, porque a gente tem falta, né? Tô Tadinha, eu formei pra isso. O que é isso? O que tá Defender acontecendo? uma faculdade muito diferente. Eu perdi a liberdade. O que tá acontecendo? Mas ensinou muita coisa. Eu lembro a primeira prova de anato lá. Uma menina, uma colega, minha amiga minha, ela estudou, acho que foi no Ernoli. Eu lembro direitinho, gente. Todo mundo foi mal demais na prova. Eu arrasei, gente. Eu tirei 7 em 14. Foi muito mal. Primeiro de anato tá maravilhoso. Maravilhoso. Aí, eu lembro direitinho, ela levantando a mão. Professor, mas a questão 8 você não escreveu no quadro. Olhei pra ela e falei, gente, mas... quê? Então, assim, eu acho que é uma experiência de vida mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender por conta própria. Porque na faculdade também você tá muito só você. Mas uma coisa que a gente sempre pergunta pra todas as pessoas que vêm aqui, por que medicina? Nós, gente, nunca não foi medicina, sabe? Isso é legal. Tem gente que nunca nem pensou em outra coisa. É legal. E assim, Medicina eu já faz parte de mim.
E realmente, porque assim, meus pais não são médicos, meus tios, avós... Não tem nenhuma não tem, influência assim, familiar. O marido da prima da minha mãe, que é meu padrinho, ele é pediatra, mas eu confesso que eu nunca tinha tido uma conversa com ele sobre medicina mesmo. Então, assim, e desde criança eu sempre falei isso. Meu avô, ele, quando tinha, assim, uns 7, 8 anos, ele era diabético. E eu podia ficar aplicando insulina nele. E o coitado deixava, gente, imagina. Experiência. O coitado. Coitado. Obrigado, vô. Obrigado, vô. Essa é sua. Então, assim, desde criança, eu tive muita afinidade, assim. Eu tenho um registro, meu caderninho de 6 anos, falando... Tinham, assim, 3 sonhos da sua vida. Eu falava que as pessoas parassem de poluir os rios, eu quero ser médica pra ajudar as pessoas, que as pessoas respeitem as placas de trânsito. Uma das coisas eu consegui. Então, assim... Agora as placas de trânsito. Respeitar as placas de Belo Horizonte. Impossível, Acho gente. que vai ser um impossível. desejo inalcançável. Mais uns 3, eu acho que tá bom. E a dermato veio como, assim? Porque, como que surgiu? Desde no começo da faculdade? Você foi ver descobrindo depois? Não, gente, eu entrei na faculdade, eu falava que a última coisa que eu ia fazer na minha vida era dermato. Eu adoro Realmente também. foi a última coisa que eu fiz, e que eu vou continuar fazendo, que eu não pretendo fazer mais nada. Mas quando eu entrei, eu queria fazer onco. Eu tinha acabado de perder um outro avô meu por câncer, aí eu entrei muito nessa vibe de oncologia e tal. Aí, eventualmente, o meu pai ficou doente na faculdade. Meu pai tá ótimo hoje, tá, gente? Essa história tem final feliz. Que bom. Mas ele ficou doente, ele teve um câncer no meio da faculdade, aí eu tive muito contato, né? Porque aí eu virei família de paciente. Eu falei, nunca na minha vida. Até hoje eu não consigo pegar um paciente oncológico sem chorar, então não dava. E aí, no primeiro período da faculdade, a gente teve neuroanato. E eu apaixonei. Eu falei, eu vou ser neuro. Eu acho muito legal. Cara, eu já já tive tive essa fase isso. também. Eu nunca tive. No segundo período eu já vi que não, mas assim... Gente, é brilhante você topografar uma lesão, sabe? O raciocínio da neuro, ele é apaixonante. E eles parecem ser as pessoas mais inteligentes do planeta Terra. Até Gente, hoje. Eu, falo, Eu tinha um viés familiar também, que minha avó tinha Parkinson. Então, o contato com o neuro era muito grande. E a gente ia nas consultas. Então, essas coisas marcam a gente. Ou pra nos levar a fazer Bora, tal né? coisa, ou pra você não querer tal coisa. Então, o viés da família me fez querer. Mas aí, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, não, obrigada. Tá de boa. E assim, e eu fui, gente, até o 3º ano. Você perguntar, muitas pessoas eles falam, nossa, mas não era que era da neuro? Meu currículo todo, gente, mas todo. Meus artigos, publicação, tanto de coisa da neuro. Mas foi de tanto ter contato, porque eu não gostava da neuro clínica mesmo, eu queria fazer neurocirurgia. Então, assim, eu gostava da parte de vascular, de AVC, de tumor, de TCE, de trauma. Só que, assim, aos poucos, quando você vai amadurecendo, você percebe que você ama outras coisas além da medicina. E que existem equilíbrios necessários e que devem ser feitos. E aquela rotina não se encaixava na minha vida dentro do que eu queria. E eu fiz uma pesquisa na época da faculdade, foi uma grande oportunidade que eu tive, foi uma pesquisa de pressão intracraniana não invasiva lá no João 23. Era uma startup da USP na época, aí eles precisavam de coletador. Gente, não tô brincando, eu fiquei 2 anos, a gente tinha 48 horas para coletar do TCE, a gente ficava 24 horas por dia, 7 dias por semana, era eu e um colega meu dividindo. Então, assim, eu ia pro João 23, acadêmica, 4 horas da manhã, monitorizar, porque eu precisava monitorizar antes da aula. Foram 2 anos dessa rotina, sabe? Não tinha feriado, domingo, ano novo, Natal. Eu falei que foi pior que meu R1. Verdade. Não, e interessante você falar isso, porque assim, propósito, né? Você ter o propósito faz você abrir mão de algumas coisas e aquilo fazer sentido pra você. No seu caso, foi bom pra você ver que não queria aquilo, né? Assim, aquela rotina pra sua vida e tal. Mas naquele momento que você tava se dedicando, fazia total sentido você estar lá 4 horas da manhã e ninguém precisava te cobrar disso. E isso é muito, muito libertador na medicina, assim. Quando esse propósito grita, você faz aquilo sem ser um sacrifício gigante. E é muito legal ver que tá tudo bem você mudar de opinião, mudar de escolha. A Kiara da neuro foi pra dermato. E tá tudo bem. Você é muito mais feliz com essa escolha porque é o que faz sentido pra você, né? E eu acho legal porque as pessoas falavam assim... Porque tem gente que você bate o olho e fala... Nossa, você é a cara da dermato. E eu achava o máximo eu não ser a cara da dermato. Porque isso só significava que eu ia ser diferente. Sim, e que isso é muito legal. Eles estereotipam, né? Assim, a pessoa, a cara da dermato. E aí a pessoa que é a cara do ortopedista. Tem isso. Tem gente que não tem cara, né? Tá tudo bem.
E eu acho que o legal dessas experiências extracurriculares é que as 2 experiências extracurriculares mais importantes da minha faculdade foram as que me fizeram desistir da neuro e querer a dermato, e nenhuma das 2 contou um ponto na minha prova de residência. E foram as 2 coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Ou seja, outra lição, né? Não faça tudo. Se resume a prova do currículo e o currículo para residência, né? Exatamente. Mas voltando como é que eu cheguei na dermato, aí tento toda essa desilusão da neuro, né? De, gente, eu não quero isso. Só que tem 3 anos que eu só queria isso. E agora eu tenho que me redescobrir. Descobri o que eu vou fazer e tal. Aí eu olhava e falava, será que eu gosto de cirurgia? Não. Será que eu gosto muito de clínica? Não o suficiente. Com todo respeito. Aqui, clínica e dermato são amigas. Andam muito juntos. Eu me diverti demais nos meus estágios de clínica, gente. Residente de clínica do HP. Vocês moram no meu coração. Mas... e aí... Eu tinha passado na monitoria de neuro. E, coincidentemente, eu passei com uma amiga minha, a Nina. E a prima da Nina é dermato. E eu tava desabafando essa questão de estar meio perdida. Ela falou assim, por que você não acompanha a Lu? Inclusive, gente, Luísa Bahia, uma dermatologista maravilhosa aqui de Belo Horizonte. Assim, ela parece a Barbie. Mas depois você conhece por dentro, você percebe que a beleza externa dela não é 1/8 do tanto que essa mulher é maravilhosa. Aí, eu falei, tem nada a perder, vou lá e tal. Aí eu fui pra ficar uma quinta-feira e eu fiquei 2 anos. Gente, que legal. Então, assim, eu não saí. Eu comecei com a Lu quando ela atendia plano de saúde. Então, eu peguei uma dermato bem clínica, E né? um volume grande, Um volume né, grande, um perfil muito específico de paciente. Nesse meio tempo, ela abriu o consultório particular dela. Então, eu vi um público mudar totalmente, né? Aí, agora a gente passou por uma parte mais estética, cosmiatria, né? Umas queixas muito parecidas com as que eu tenho no militar hoje. E, ao mesmo tempo, eu comecei o estágio de cirurgia ambulatorial, que nas ciências médicas era muito bom. Assim, eu acho que ainda deve ser. Ainda é, ótimo. E lá eu peguei a Luísa Orrazi, que é uma cirurgiã oncológica do rosto. Perfeita. Então, assim, eu tive contato com o mundo da dermato inteiro de uma vez. Eu falei, vida, se você quer me dar um sinal, eu peguei. Tá? E eu de tudo, obrigada. E eu aceito, eu absorvo. Só que você bater no peito e falar que quer fazer dermato, não é brincadeira. Não é não. Porque a gente sabe o que te aguarda depois, né? É muito concorrido. A nota é muito alta. E assim, mas eu só falei, gente, vou fazer mesmo, quero fazer. Isso. Tô disposta a pagar o preço. Tô disposta e é isso. E como que foi? Porque eu acho que essa é a principal dúvida. A gente tava brincando aí antes do episódio começar aqui, eu tinha várias perguntas pra te fazer. É porque agora eu estou no auge do preparação para residências. Todo mundo tá fazendo medicurso, todo mundo tá começando a estudar, algumas pessoas já estão surtando, outras estão tipo, calma. E é uma questão que gera muita angústia. Saber conversar com quem já passou pelo processo e foi bem sucedido pelo processo, o que a pessoa fez acalma um pouco o coração. Como é que foi sua preparação? Eu acho que esse é o primeiro passo. Conversar com quem não passou e com quem passou e com quem não passou. É muito importante saber o que deu errado, sabe? Pra você não fazer igual. Ou então, adaptar. E é muito importante conversar, porque o que nós temos hoje são modelos prontos de rede social. Todo mundo tem o seu estude comigo hoje, faça não sei o que para ser aprovado. E, gente, o caminho da gente é individual, né? Duvide dessas fórmulas mágicas, dessas receitas de bolo. E essa comparação é muito angustiante num período que você já está angustiado por natureza. Então, a última coisa que você precisa é de um perfil na rede social para te dar mais ansiedade. E assim, né? A partir do momento que você se torna médico, né? Que você está estudando para ser médico, a sociedade vem com um bando de cobranças em cima de vocês. Mas assim, a cobrança é da sociedade, mas os percalços do caminho são seus. Então, você tem que saber exatamente quem que você é para saber escolher e ter senso crítico de escolha. Porque se deu certo para mim, é porque eu me conheço e eu sei o jeito que funciona, o meu jeito de estudar. Então, o que eu fiz? Eu conversei com várias pessoas que passaram em dermato. E o que eu estabeleci para mim? Eu vou ficar mais tranquilo se eu fizer 2 anos de cursinho. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Se eu fazer 2 anos, eu ia fazer 2 anos. Eu não ia ser aquela pessoa que ia gastar um dinheirão, porque, gente, é um dinheirão, tá? E eu acho que a gente tem que ter responsabilidade financeira desde sempre. Independente se seu pai é folgado, se seu pai não é folgado, responsabilidade financeira é um fato. Então, assim, eu fiz no 5º ano o medicurso, no 6º ano eu fiz o med. O meu 5º ano é uma frase que hoje ela é dermatologista. Ela falou comigo que é o seguinte, o 5º ano você pode fazer o básico bem feito. E eu fiz o básico bem feito. Eu fiz resumo à mão.
Eu sou dessas. Eu sou um pouco também. Acho que eu não conseguiria estudar, assim, pra passar em uma residência se não fosse desse. Muitos cadernos de 10 matérias, muitos. E aí eu fiz resumo à mão de tudo. Eu vi todas as aulas. Eu vi algumas pontuais aulas bônus que eu tinha mais interesse, que eu vi que caía mais, estava me fazendo falta. Por exemplo, eu fiz um internato de urgência, eu senti falta de saber sequência rápida, essas coisas. Eu vi uma aula de anestésio. Então, eu via mais aplicado também com o que eu estava vivendo, que eu via que caía mais. E isso faz muita diferença pra você reter o conhecimento. Eu falo muito sobre isso também. Você acabou de ter uma aula de pancreatite, vai lá no módulo e assiste a aula do abdômen agudo, enfim, você consegue chegar no seu outro dia no internato, formular pergunta para o seu preceptor, entrevistar o paciente, fazer a entrevista clínica, a anamnese muito melhor e o exame físico. Então, você consegue exatamente aplicar aquele conceito e consegue reter muito mais, porque aquilo ali está gravado na sua memória, porque foi um paciente que você viu. A prática retém. Aquilo te marca, porque emocionalmente te marca, Sim. sabe? Você estudar uma pancreatite, você vê uma pancreatite, isso faz toda a diferença. E aí, no 5º ano, eu fazia isso e as 60 questões do bloco. Só isso. Não revisei, realmente fui viver, aproveitei meus internatos. E eu acho que isso faz parte. Eu tava conversando com o professor, falou exatamente isso. O meu 5º ano, né, que é o que eu tô, eu aproveitei. Eu sabia que meu 6º ano ia ser difícil, e foi. Eu não tinha minutos livres, porque ele queria dermar, ele passou em dermar também. Que bom. E aí eu falei, eu vou aproveitar meu 5º ano pra o 6º ano eu falar, pelo menos ano passado eu vivi. Não, e assim, gente, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, entendeu? Se você gastar no início, não tem gás pro final, que é a hora que você precisa do gás, sabe? E as pessoas têm que entender isso. Então, o 5º ano... E eu curti meus internatos do 5º ano, aprendi muita coisa, sabe? A gente vem de uma faculdade que é muito boa. Dá uma sabe? infraestrutura maravilhosa. Tem uma infraestrutura incrível, sabe? A grande vantagem de lá é justamente porque você tem tudo ali. Entendeu? Você tem o seu ambulatório que é completo, você tem o hospital da faculdade, você tem um laboratório de simulação realística, que pra mim é um presente na vida do acadêmico mesmo. Não, no final do meu 6º ano eu queria ir na aula só do LabSim, porque eu falava assim, isso aqui vai me ajudar muito. Mas assim... Então, assim, aproveita os internatos, tá? Dá pra aprender. Mas, assim, a gente não precisa ser hipócrita de dizer que você tem que ser um pouquinho concurseiro. Claro. Você tem que ser concurseiro, Com gente. certeza, porque é a prática de questão que vai te fazer ali ter velocidade, ter atenção nas pegadinhas. Não adianta você saber o tema se você não sabe como o tema é cobrado. Sim. Você tem que saber com quem você tá entrando na luta, entendeu? Então, no 6º ano era muito isso. Eu sabia que eu tinha que fazer questão. Que não adiantava eu saber o mundo inteiro se eu não sabia fazer questão. E não sabia como aquela matéria era cobrada. E uma coisa que eu vi do meu namorado, do Vitor, inclusive vou aproveitar para dar parabéns para ele, porque ele passou em plástica hoje. Gente, esse podcast hoje está cheio de notícias boas, dentes felizes. Esse astral maravilhoso que eu amo. pessoas dá boa sorte. É isso, esse é o Chama Clínica. Graças a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi vendo o Vitor estudar para a primeira residência dele foi que ele ficou muito sobrecarregado tentando organizar as próprias revisões. Isso foi algo que foi, assim, uma pedra no sapato dele. Deu tudo certo? Ele passou? Passou. E acho que é até uma prova que todos os caminhos, né, eles não são precisam ser iguais, válidos, são válidos, exatamente. Mas eu falei, gente, eu preciso otimizar esse meu tempo. Eu sou muito de otimização. Então, eu fiz o FluidMed, que foi ele é uma inteligência artificial em forma de planilha. Basicamente, ele organiza o seu volume de questões de acordo com a prevalência daquele tema na sua prova. Então, eu faço mais questões daquilo que cai mais. E eu coloco a minha nota de corte, de acordo com a prova que eu vou fazer. Fiz um volume muito grande de questão e eu só fiz questão. Eu ia às aulas presenciais na terça-feira do MED, assistia a aula, eu já tinha resumo de tudo, né? Então, não ficava fazendo resumo, nem lendo meu caderno. Aquele era meu momento. Eu tinha 5 horas na minha semana para aprender a aula teórica. Era isso. No dia seguinte, eu fazia 60 a 100 questões dos temas que foram dados no dia anterior, porque era a minha forma de dizer. Eu entendi como vocês querem cobrar isso. Ao longo da semana, eu segui o FluidMed. E no domingo, que era domingo é meu dia bom de estudo. Então, eu gastava o meu melhor dia para isso. Eu fazia uma prova na íntegra ou um simulado. Fazia na parte da manhã. Na hora do almoço, eu ia viver minha vida, ia almoçar com a família. Se eu tinha alguma coisa que é importante também, né? Você manter. Porque é maratona. É a parte mais importante, gente. Porque a gente, às vezes, fica pensando assim, que a vida vai acabar numa prova. Mas a gente tem coisa muito mais importante na vida pra fazer. E, querendo ou não, se no final das contas você passar, se não passar, você estudou pra ser um bom médico, pra atender bem seus pacientes. E quando você entende que tá tudo bem, a vida fica muito mais calma. E tira um peso, Tira um peso. E você entende que aquilo ali que você tá fazendo não é um esforço em vão. É isso que as pessoas não entendem, assim. Quando a gente... E eu falei disso até no episódio com o Vini.
no cursinho para residência, para medicina, é um limbo mesmo. Tudo que você está estudando ali, você está perdendo tempo, porque você não vai usar na sua vida. Agora, na medicina, não. Quando você se forma médico, você já Você ainda vai usar aquele concluiu conhecimento. aquela etapa. Então, Demais. tudo que você estudar ali, estudei mais 1 ano de clínica médica, até, gente, pediatria, vocês vão ser pais, vocês vão ser tios. Então, aquilo ali não é um estudo. E eu te garanto que alguém vai te chamar. Alguém vai te chamar, não Alguém é vai um te chamar. conteúdo Eu sei que você não é pediatra, mas... Mas... Então, assim, essa dedicação, Kiara, você falou uma coisa que a gente fala muito, assim, vocês têm que se preocupar em se formar bons médicos, porque antes de ser dermato, antes de ser clínica, antes de ser cirurgião, você é um médico, né? Então, ser bom médico vai fazer você ser uma dermato maravilhosa, um clínico melhor, isso tem tudo a ver. Isso é uma coisa que o Vinícius falava muito comigo esse ano. Ele passou o ano estudando e aí no final ele já tava assim, gente, é legal você saber. É legal. É interessante Muito você legal aceitar. ser médico, gente. É divertido, Mas ao mesmo sabe? tempo você vai cavando um buraco, né? Porque aí você percebe o tamanho da sua insignificância. Sim. Os tantos que você precisa saber que mais. bom, porque quando você cava o buraco é maravilhoso. O negócio é quando você constrói o topo, você vai achando Aquele que você Danny Kruger, sabe? A pessoa estuda um pouquinho e fala, eu sei muito. Esse é o isso. perigo da medicina hoje em dia. Exato. Eu acho que reconhecer que a gente é desse tamaninho, que a gente tem... Porque, assim, conhecimento não ocupa espaço. Não. Então, assim, estudem, façam seus cursos, façam suas residências, porque ser um médico bom não tem preço, Não. né? É o preço da sua consciência tranquila. Ou isso aí, não tem nada tem que preço. paga. Deitar a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que você tá fazendo a coisa certa, É. né? E aí, no sexto ano foi isso. Eu fiz o fluid médico. E do simulado, a parte da tarde, eu não só corrigi o simulado, eu acertei tantas. Não, eu ia questão por questão, alternativa. Será que eu sei isso de coração? E era uma parte que eu aprendi muito, porque aí eu abri meu caderno, realmente botava a cabeça pra pensar. E era hora de até revisão, né? Porque Com você certeza. revisava Pra umas mim era coisas uma das assim. partes mais importantes da minha semana. Eu fiz muita questão, gente. Eu não fiz flashcard, não fiquei vendo aula. No final do meu sexto ano, eu fiz 34.600 questões. Isso dá quanto por dia? Dá uma média de... Vamos botar aí, porque era a média que eu colocava, tipo, 100, 108 questões por dia, mais ou menos. Não quer dizer que eu fazia 108 questões Sim, todos os dias. aham. Inclusive porque eu tirei minhas férias de julho, eu viajei 10 dias, porque eu precisava respirar pra voltar com tudo. Isso. Então é muito Recarregar importante. esses momentos de... É claro que quando você quer um objetivo difícil de alcançar, esses momentos eles são menores, né? Menos frequentes. Mas vai valer a pena depois, né? Então, isso aí é Com importante. certeza. Eu acho que isso é até uma boa dica. Veja qual especialidade que você quer e o que você precisa pra chegar nela. Isso. Porque, gente, é diferente você querer a clínica e querer oftalmo, Claro, que porque- tem um número de vagas muito menor. Não, Dermato tem um número de importante. vagas muito menor. E- Então, difícil. De fato, é mais concorrido. Tem menos vagas. Não, gente, isso é super importante. E assim, eu posso falar com convicção, quem conviveu comigo tá de prova. Eu não perdi um almoço familiar, eu não perdi um aniversário importante Mas pra também, mim. Kiara, Só que eu porque você soube se organizar. organizava. Exatamente. Só que não é palhaçada, entendeu? Não é assim, eu vou sair, e aí amanhã eu vou morrer, porque eu não vou estudar domingo. Não. Porque eu Você tinha acordava... um compromisso com você mesma. Não abre cinco mão, horas da pequenos ajustes ali. Todos os dias antes da faculdade eu fazia 60 questões. Segunda a sexta, eu acordava 5 horas da manhã, gastava 1 hora pra fazer 60 questões. Porque você combinou, você sabia não que É você inegociável. É Isso era inegociável. inegociável. Isso é legal. E você tem que saber organizar isso, porque se você se organiza da forma correta, você permite o lazer das coisas que são importantes pra Sim. você. E ter cabeça mesmo, gente. Eu fui uma acadêmica muito, muito surtada no início da faculdade, porque eu não sabia que tinha prova de residência. Eu entrei na faculdade achando que você chegava no final e falava, eu quero ser tal coisa. Tem gente que faz isso, só que tá errado. Eu quero ser tal coisa, agora eu sou. Agora eu sou. Barbie Profissões. Deixa eu inventar. Enfim. Então, aí uma veterana minha virou pra mim e falou: tem um negócio de uma prova de residência, difícil pra caramba de passar, você tem que ter um currículo 10-10, senão você não passa, tá? Aí eu... E aí que eu você deu faço? uma surtada, assim, no sentido de ficar muito... fiz tanta bobagem, tanta coisa que não vale a pena. Só pelo pontinho pelo e no currículo. final nem contou, né? Não, e assim, umas coisas... Gente, apresentando num simpósio que eu não tinha nem maturidade. Eu apresentei um trabalho uma vez... Isso tem que ser contado. Eu apresentei um trabalho no Pato Show das Ciências Médicas. O trabalho tinha o título de um artigo e a referência era o próprio artigo. Eu literalmente descrevi o artigo no trabalho. A pessoa delicadamente falou, olha, o nome disso é plágio e tal, sabe? Você não...
experiências também moldam quem a gente é. Então, assim... Cara, mas eu acho isso muito legal, que outro dia eu vi no Instagram, às vezes a gente vê cada coisa que eu falei, meu Deus, por quê? Que era, tipo, uma mensagem, a pessoa falando, que dica que você daria pro seu calouro? E aí era, faça 4 artigos, apresente em 8 congressos. E eu fiquei, gente, um calouro não sabe apresentar, ele vai passar vergonha. Ele não sabe. Tipo, todo mundo que manda mensagem, tipo, às vezes eu abro caixinha, o que você indica pro primeiro período? Nada. Aprenda como funciona a faculdade. Faça seu anato bem feito, sua bioquímica bem feita. Já vai ser feliz, vai curtir o que passou na faculdade. Vai no intermédio, vai no crime. Aí, depois você tem que preocupar. Que, gente, currículo é importante. Não vamos ser, tipo, hipócrita e falar, você pode não fazer nada. Primeiro não faz diferença. Mas, cara, eu não fiz coisas no meu primeiro período e não me prejudicou. Você se organiza, você consegue se organizar. Tá, tudo bem. Eu tive um percalço na faculdade, assim, que foi que a pandemia caiu no meio da minha faculdade. Então, assim, impactou. Nesse surto de início de curso, que eu acho que não foi algo errado que eu fiz, de organizar o que eu tinha de meta pra fazer ao longo do curso. Isso não tá errado fazer no início. Não, isso é maravilhoso. E é uma coisa que eu falo. A gente tem uma mentoria, nós desenvolvemos uma mentoria na faculdade. E aí tem alunos desde o primeiro até o 11º período. E essa troca entre os períodos é super legal, mas principalmente os meninos do começo do curso tirarem essas dúvidas. Então, assim, tô no primeiro período, o que eu faço? Pega o edital e namora com ele. Tipo, entenda o que é um edital. Aprenda o que você vai precisar fazer. Porque senão a pessoa também sofre por não saber. Ai, meu Deus, tem residência. E é um bicho de 7 cabeças. Calma lá. O que é esse bicho de 7 cabeças que eu vou ter que enfrentar daqui 12 períodos? E hoje, tudo existe um caminho mais fácil, né? Tudo inventaram um caminho mais fácil. Então, precisa fazer currículo. Tem 99 empresas que te dão um currículo a um custo enorme. Aí a pessoa chega no primeiro período, acha que precisa fazer isso tudo, começa a gastar dinheiro, gasta dinheiro que não tem, que não recebe, à toa, para coisas que muitas vezes não vão valer. Então, existem trabalhos que você não pode negociar. Você precisa fazer. Sentar e ler o edital, você precisa sentar a cadeira e ler o edital. Fazer um artigo, você gente, tem tabelinha, não é difícil ler. E é importante você fazer um artigo. Você entender por que você escreve uma metodologia. Criar senso crítico é uma maturidade que o médico pode ter. Porque a gente é inundado de informação o tempo todo. O que eu faço para ser um acadêmico diferenciado? Cara, tem senso crítico. Entendeu? Porque isso fazia muita diferença. A matéria que eu mais gostei de estudar para a prova de residência foi preventiva, gente. Eu amava, sabe? Eu fazia questão rindo de orelha a orelha, adorava. E assim, igual vocês têm os artigos que vocês selecionam pra newsletter de vocês. Gente, é muito legal. E deve dar muito trabalho. Dá muito Porque você tem que realmente... Fafá, você é um divo. Fafá, inclusive, tá fazendo falta. Volta, Fafá. Então, assim... isso faz muita diferença, você saber ler um bom artigo e saber criticar, porque todo artigo você consegue criticar. Sim. E isso faz muita diferença, sabe? Na Dermato, nós somos muito inundados com informações todos os dias. Assim, tem muito artigo, todos os tipos. Então, tem que passar um pente fino pra ver se aquilo ali se aplica ou não, né? Com certeza. E isso é muito importante. Aproveitando a deixa, conta agora pra gente como foi a... Beleza, sabemos que queremos dermato, como é que foi a preparação para dermato e como foi escolher, você faz no HPM, como foi a sua escolha e como foi seu ano, assim, do R1. Gente, eu não vou mentir que a vida da dermato é muito melhor do que de qualquer residente que passou aqui no podcast. É porque ela escutou as outras pessoas que desistiram de cirurgia ao ver o episódio. Coitada. Agora vão fazer dermato. Exato. Conta da minha rotina. Pro mundo colorido. Mas... É igual um episódio de Grey's Anatomy, que às vezes de cirurgia. Gente, tinha alguém pra massagear as mãos delas, pois é. São os representantes com os meus. Mas, brincadeiras à parte, decidi fazer residência de dermato no HPM, passou por várias questões. Primeiro, acho que é muito importante dizer que aqui em Minas não tem residência ruim de dermato. Não tem escolha ruim. Então, assim, determina o que você está disposto. Eu não estava disposta a sair de Belo Horizonte e eu não queria ir para o interior. Porque eu já sou do interior, não tinha nenhum interior perto do meu interior. Então, eu queria ficar em BH. Eu conhecia... Seu namorado também estava em BH, então isso também... Isso era uma prioridade para você. Você tem que escolher suas prioridades, né? Não, e, gente... namoro residente de cirurgia geral, né? Já não dá pra ver. Você vai pra longe, você vai pra longe aí que você não vê a pessoa. Mas... Então, assim, eu tinha as 4 opções aqui em Belo Horizonte. Nós temos 4 residências aqui hoje, todas credenciadas, o que é excelente, porque antes não eram todas credenciadas, mas todas sempre foram muito boas. Então, o Hospital das Clínicas da UFMG, a Santa Casa,
o Hospital da Polícia Militar e o Eduardo de Menezes. Cada um deles tem um perfil de residência, né? Eu acho que seria injusto eu realmente aprofundar em cada um, porque eu não estou em todos os serviços. Mas o HPM, ele é o único que é um hospital rede privada, né? E dentro da dermatologia, isso muda muito o perfil dos pacientes. Porque o que chega para mim é completamente diferente do que o que chega nos outros hospitais. É um paciente muito similar ao que eu vou ter no meu consultório. São queixas muito similares. O que tem de ambulatório de doença rara no HC vai chegar poucos pacientes desse jeito para mim, né? E aí, o meu objetivo dentro da dermatologia é realmente trabalhar na dermatologia de consultório. E eu precisava de um lugar que me desse uma carga cirúrgica boa, porque eu gosto de operar. E o militar é muito legal nesse aspecto, porque o militar ele é todo longitudinal. Isso é um diferencial de lá. Então, desde o R1, você passa por ambulatórios que o R3 também passa. Então, em alguns serviços, você vai ter contato com tricologia, né, com cabelo, no R3. O militar, desde o seu primeiro dia, no seu R1, você tem contato com tricologia, no ambulatório de tricologia. Pro aprendizado, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque é longitudinal. Sim. É claro que, do ponto de vista cirúrgico, naturalmente, o R3 ele vai ficar com cirurgias um pouquinho mais complexas, né? Então, assim... Ele mereceu também. Ele mereceu. Ele fez por onde? Então, assim, retalhos maiores, enxertos, cirurgia de Mohs, isso é um ponto muito legal lá no serviço. Foi um dos motivos que me fez escolher. A gente tem não sei se todo mundo sabe o que é cirurgia de Mohs, mas cirurgia de Mohs é basicamente o seguinte: quando você vai tirar um câncer de pele, você tem que dar margem. E aí, quando vamos supor que você tirou lá na pontinha do nariz, não vem escrito norte, sul, leste, oeste. O negócio chega rodado pro patologista e ele fala, tem uma margem acometida, não sabemos qual. Só que nós estamos falando do nariz de alguém. E a margem milimétrica ali faz diferença pra estética do resultado e pra você conseguir tirar o câncer inteiro. Então, pode ser que você ampliou a margem mais a sul da peça, mas na verdade você tinha que ter ampliado mais a norte. Então, você vai tirando grandes pedaços. Na Mohs, você tira, você faz a lâmina do microscópio na hora e o patologista já avalia e fala, ó, a margem tal, em tal lugar tá cometida, precisa ampliar aqui. Então, assim, é uma cirurgia que dura o dia todo, mas é muito bacana nesse sentido. E é muito caro. Então, poucos hospitais aqui em Belo Horizonte te dão essa oportunidade, o HPM dá. Então, assim, foi um grande diferencial. Foi um grande diferencial, você saber operar a Mohs, né? E lá tem uma coisa... experiência, né? Gente, porque é um mundo totalmente diferente. E tem uma questão muito legal no militar também, que nós temos uma carga teórica imensa. É algo que tem gente que gosta mais, gosta menos. Eu, particularmente, gosto muito. Porque o contato que nós temos com a dermatologia é muito curto na faculdade, né? Então, assim, o R1 entra muito perdido. Eu ainda sinto que eu tenho um turbilhão de coisas pra aprender naturalmente, né? O cabo nos buracos. Começamos a acabar o buraco. Então, ter aula teórica todos os dias. Então, lá, assim, segunda-feira tem aula de tricologia, terça tem cirurgia dermatológica, quarta a gente respira, quinta de manhã tem cosmiatria, quinta à tarde dermatologia geral, quinta à noite dermatopatologia, sexta de manhã... legal, não sabia disso. Sexta de manhã tem uma sessão iconográfica que a nossa preceptora projeta as lesões, o R1 descreve o exame físico, que é algo que é muito difícil. Todo mundo fala... mácula. É uma lesão hiperemiada. Nossa, eu até arrepio falar hiperemiada, gente, juro. Minha chefe me xingou tanto esse ano que eu falava hiperemiada, que agora... Eritematoso, tá, gente? E aí ela projeta, o R1 descreve a atitude de treinamento e todo mundo tenta adivinhar o diagnóstico. Então, assim, muito legal essa parte teórica. Algumas aulas os residentes fazem, tricocirurgia a gente que faz, as outras são dadas. E desde o R1 a gente tem aula de cosmiatria teórica, né? Que é algo que é carência de residência. É algo até importante de falar, porque aqui em Belo Horizonte, eu acho que a residência que talvez tenha mais cosmiatria, talvez seja a Santa Casa, se não me engano, mas é só no R3. E a gente tá tentando mudar isso em todas as residências, porque faz parte do currículo. A partir do momento que a gente toma a estética pra dentro da dermato, a gente se torna menos invadido mesmo, né? Sim. Por entender que dermatologista faz isso também. Isso é muito importante de dizer, porque eu vi um vídeo muito legal. Pegando uns livros de dermato, e a gente tem uns que tem assim, 5.000 páginas, e são 3 volumes. Aí ela pegou os 3 volumes, botando um em cima do outro, e aí no último ela pegou assim um capítulo estética. Porque o que magoou o dermatologista, honestamente, não é a invasão, outras especialidades fazerem. Isso é ruim do paciente, mas não tô preocupada de perder paciente pra isso. Mas o que magoou é na hora que você coloca lá, dermatologista. Sim. Porque você não é dermatologista. Ser dermatologista é muito maior que isso, sabe? A gente estuda muito pra chegar lá. Sim. Isso tem que ser valorizado. Com certeza. E é uma carga teórica, uma responsabilidade enorme, porque vocês vão lidar com várias doenças, né? Então, assim, a estética é uma parte disso tudo.
Você pode mexer só com estética depois, no final, se você quiser, mas você teve uma bagagem pra chegar onde você chegou, né? Então, Com isso é muito certeza. importante mesmo. E eu adoro estética, gente. Gosto muito mesmo. Mas não é só isso que eu faço. Claro. Né? Sim. Então, assim, é um conhecimento muito amplo. E é muita aquele negócio dedicação, do né? médico completo, né? A parte da estética faz parte. E muita gente procura também só essa parte. Mas as outras te preenchem, completam para uma médica melhor, uma dermatologista melhor. E essa é uma pergunta que eu recebo sempre. Eu gosto só de estética. Você acha que vale a pena fazer residência? E essa pergunta eu quero escutar a resposta. E assim, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: você quer ser injetor ou você quer ser dermatologista? Porque são coisas totalmente diferentes, sabe? Você, igual você acabou de falar, tudo bem, você pode ser dermatologista e mexer só com estética. Quem sabe um dia eu não vou ser essa pessoa? Não sei. Não sei, tô aberta também. Mas a gente tem que entender que qual que é o padrão ouro na formação de qualquer médico especialista? Residência médica. Indiscutível, isso aí não tenho o que dizer. Quando a gente entra na residência, na minha opinião, quando você quer fazer um botox, fazer um preenchimento, um bioestimulador, nós estamos falando de gerenciamento de envelhecimento. Gerenciar envelhecimento não é compreender só, eu vou aplicar botox nesses pontos. É você entender a fisiopatologia do envelhecimento, a histologia da pele, o que acontece com a derme ao longo dos anos, o que acontece com o seu colágeno. E esse entendimento profundo e completo é que diferencia na hora de você entrar dentro da estética. Fora que, dentro da dermatologia, nunca existe um paciente que vai entrar no seu consultório só com uma queixa estética, tá? Exato. Não, e até isso é responsabilidade do médico. Às vezes ele veio só com a queixa estética, suponhamos que sim. Na hora do exame físico, você vai buscar ali outras alterações que tem a ver, que vão te trazer, às vezes até uma doença de pele que o paciente nem imaginava que tinha. No Então, isso aí, melanoma, tem muita... Não, já cansei de câncer de pele no botox, gente. Pois é. Só no rosto da pessoa. Exatamente. E as pessoas não sabem, porque desconhecem a característica e não é obrigação delas saberem de fato, né? Então, isso aí faz total diferença pra ser o médico. Exato. Né? Gente, não tem um paciente, pode ser um botox, você vai tirar a roupa do meu consultório. É isso. Entendeu? Eu já preparo, já mando mensagem, falo assim, olha, venha com roupas e calçados confortáveis, porque eu vou ver o seu fio de cabelo, a sola do seu pé. Entendeu? Porque sim, todo mundo tem micose no pé. Tem câncer de pele na sola do seu pé. A gente olha tudo. Isso E faz toda a diferença. E eu sou muito feliz fazendo isso, sabe? Então, assim, você quer ser esteticista? Você quer ser só injetor? Ou você quer ser dermatologista? Porque são mundos. E a gente precisa fazer essa diferenciação. E eu tenho certeza que, como futura dermatologista, que irá atuar na área da estética, eu sou muito mais bem preparada porque eu tô no meu padrão ouro de formação. Pronto, acabou. É isso. A gente acredita. Sim. E, assim, né? Nós estamos falando num cenário de médicos muito diferente do que foi há 30, 40, 50 anos atrás. Então, se você ignorar a concorrência, o aumento da oferta de médicos, você vai viver num universo paralelo, né? Isso aí é inegável. Então, você tem que se preparar da melhor maneira possível. Então, se você busca ser o melhor médico que você pode ser, busque o padrão ouro da formação. Não tem como você discutir com isso. Quem discute com isso é louco. Não, e assim, gente, falar que não existe atalho pra tudo nessa vida. Aí, a questão... E que, às vezes, a pessoa que tá vendo só o próximo passo, só o próximo degrau da escada, não vê a escada inteira, não enxerga, é que esse atalho pode custar caro. Tem atalho que é bom pegar. Não vou mentir, não. É ótimo. Aí vai chegar na frente sem me custar nada. Maravilhoso. Quem não quer? Agora, o problema é que, muitas vezes, custa muito caro. Daqui 10, 20, 30 anos. E a você nossa fazer profissão, uma residência agora com 26, 27... sem filho, sem muitas filho, vezes, é diferente de fazer o uma preço residência que aos vai tá 40. pagando. Gente, que atalho é esse? Aos 24 anos, gente? Tá velho, não. E assim, medicina, a gente escolheu fazer isso o resto da vida, né? Tem gente que muda, tá tudo bem, mas a maioria de nós vai continuar naquela profissão o resto da vida. Então, é muito longo prazo. Nós não estamos falando de uma maratona, né? Nós estamos falando de 100 metros. Não é amanhã, entendeu? Não, é o resto da vida. É longo prazo mesmo. E assim, a cabeça tranquila no travesseiro, gente. Nossa, não tem priceless. preço, não. Exatamente. E, Kiara, você comentou que no HPM é longitudinal. E muita gente acha que... Eu achava que na Dermato R1 era só clínica. Como que funciona? Como foi sua rotina? Então, existe uma época que... Clínica foi pré-requisito para fazer dermato. Existia uma época que clínica, você tinha que fazer 1 ano de clínica. Hoje, o que nós temos na maioria dos hospitais são 5 meses na clínica médica, no R1, e o resto tudo na dermato. Lá no HPM, no R1 funciona assim: eu passo 2 meses na enfermaria de clínica normal. Sou um residente clínica. como qualquer outro. 1 mês no PA do HPM.
um mês na reumato do HC, que foi fundamental, né? Afinal, reumatologia e dermato andam juntas. E essa visão do paciente como um todo faz toda a diferença, né, Kiara? E a reumato é isso, né? O paciente, ele não é só uma doença, ele é um corpo ali conectado. Então, você ter essa visão integral do paciente faz toda a diferença para você ser uma dermatologista mais assertiva. Faz demais. E assim, até dentro da clínica tem umas preceptoras que falam: nossa, você é a dermato mais clínica que eu já vi. Pra mim é elogio. Ai, gente, como eu sei, como eu sou médica. Mas eu aprendi muito no meu estágio de clínica. E assim, até que eu dou plantão por fora, né? Eu dou plantão porta de clínica. Pra mim foi muito importante. O estágio do PA, que foi onde eu recebi a indicação pra trabalhar na porta. E o da clínica a gente fica na enfermaria, faz plantão noturno. E noturno, inclusive, lá em cima fica o residente. Você é horizontal. Então, assim, imagina a dermato recebendo ligação 3 horas da manhã como horizontal, 50 leitos. Era assim, socorro! Mãe, o que eu tenho só 6 anos. Tá aqui. Alguém chama o médico, pelo amor de Deus. Mas eu acho que um grande aprendizado da clínica é porque, assim, sempre ficava muito irritada porque eu sentia que a clínica tomava pedal de todas as especialidades do hospital. Todo mundo, creatina de 1, clínica, aí no final das contas a clínica tava prescrevendo, tava pedindo exames, tava acompanhando, assumindo o paciente. E eu ficava muito incomodada com isso, sabe? No início eu ficava assim, era o meu plantão, alguém chegava com uma interconsulta que eu via que era pedal, eu ficava nervosa, eu ficava não querendo pegar. Aí um dia eu falei isso com o R2 da clínica. Eu falei assim: Luiz, como, sabe? Assim, vocês estão sobrecarregados porque vocês pegam. Eles falam assim: mas é porque a gente faz isso pelo paciente. Aí eu fiquei assim. Esse foi o meu maior aprendizado da clínica médica. Fazer as coisas pelo paciente. Porque às vezes você tá cansado. Você quer mandar o seu coleguinha resolver. Mas a única pessoa que fica prejudicada nessa briga de egos é o paciente. E a gente tem que ser maior que isso. Então foi o meu maior aprendizado da clínica, sabe? Vocês pegam tudo pra cima, mas por um motivo maior. É verdade mesmo. E eu falo isso pros residentes. Falo assim, gente, pelo paciente é melhor fazer assim. Acredite em mim, é melhor ele estar com a gente. Então... E é impressionante, assim. Realmente fez muita diferença nesse aprendizado. Foi um aprendizado moral. Legal. Foi mesmo, foi incrível. E aí, passa um mês no reumato do HC. E um mês na infecto do Eduardo de Menezes. Então, são esses estágios externos que conversam muito com os estágios da dermato. Eu achei muito bom reumato e infecto, assim, porque conversa muito, né? Uhum. E é interessante. Não é simplesmente, rodei na clínica. Não, rodei na clínica com um propósito. Com um propósito ali, né? Acabou que, realmente, na minha rotação do HPM, assim, teve só um paciente dermatológico internado, assim, na enfermaria, foi um pênfigo. Mas, mesmo assim, os outros pacientes te acrescentam de alguma forma, até pra você ter um olhar mais completo. Porque, assim, vai chegar o dislipidêmico no seu consultório, vai chegar o hipertenso, o diabético. Você tem que, pelo menos, gente, saber dançar, entendeu? Saber entender. E existem medicações, e muitas na dermato, que interagem. Sim. Então, assim, eu vou dar um antifúngico pro paciente, mas interage com a simvastatina dele. E aí? Já teve uma paciente, uma cetoacidose diabética, cujo o fator estressor ali que desencadeou foi o uso de Rocutan. Então, assim... né? Importantíssimo. E a médica não tinha orientado, não tinha pedido exames, nem sabia que ela era diabética. Pegar um paciente que tinha uma hidrocefalia, chegou ali na adolescência, muita acne e tal. O que nós vamos fazer pra ele? Rocutan, seu tumor cerebral. Tetraciclina, não sei se eu posso dar. Então, assim, você ter um mínimo de raciocínio lógico, de assim... raciocínio clínico. Sabe? Né? De não posso fazer qualquer coisa pro meu paciente e isso a clínica faz diferença. Você tem que saber, sabe? Segurança do paciente. Mas aí diferencia o bom médico do que tá cumprindo tabela ali. Exato. Entendeu? Faz toda a diferença. E para a nossa profissão, e aí, gente, é como construção de carreira. Quando você tá lá com seus 26 anos, acabou a faculdade, né, 25, nesse intervalo entre 26 e 30 anos que a maioria das pessoas termina a faculdade. Você tá muito novo, às vezes, para entender daqui 20, 30 anos. Mas é esse longo prazo. E são essas escolhas de padrão ouro de formação, de se dedicar no estágio, que vão te tornar um médico muito diferenciado daqui 20, 30 anos, entendeu? Então, assim, faz toda essa responsabilidade e essa maturidade faz a gente
ter escolhas melhores. Com certeza, isso aí é. E aí, depois do estágio da clínica, vocês vão mais pra dermato? Pra dermato. Outro fato muito legal do militar é que isso também é o único hospital que faz isso. Não são 5 meses direto na clínica, 5 meses direto na dermato. Você faz alternado. Então, eu comecei na dermato. Porque aí também você não cansa. Você não cansa. Às vezes você dá uma respirada. Dá uma respirada. Muda um pouco. E isso varia, é a única residência que é assim. As outras, em geral, são... Tenho quase certeza, tá? Mas que eu saiba que em BH é só assim. Aí, as outras, assim, às vezes o R1 vai começar na clínica, o outro vai começar na dermato e vai alternando. E, assim, por ser um hospital rede privada, nós precisamos ter o contato com a rede SUS também, né? Com o hospital público, até pelo perfil de pacientes. Então, uma coisa muito legal do militar são os estágios externos. Então, no R2, a gente vai para um centro especializado em hanseníase, em Bauru, em São Paulo. A gente passa um mês lá. A gente fica no René Rachou, que é aqui em BH mesmo, que é um centro especializado em leishmaniose. E no R3 você passa um mês na Santa Casa, um mês no HC e um mês de estágio optativo que você pode ir pra qualquer lugar do mundo que você quiser. Que bacana. Desde que tenha residência. Completo. Não, e legal. uma coisa que você deve receber sempre, a diferença de residência, especialização e pós-graduação. Porque a gente recebe muito, mas eu acho que nesse universo da dermato, isso é muito importante ser esclarecido. Isso é muito importante mesmo. Então, gente, primeiro, isso varia de estado para estado. Então, na dúvida, chama o residente daquele estado e pede para ele te explicar. Mas, de maneira geral, primeiro eu vou explicar como é que funciona aqui em Minas. Residência, existe residência, especialização e pós-graduação credenciados pelo MEC, né? Ou credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermato. O que isso implica? Em você poder ser dermatologista de fato. Porque se você fizer num lugar que não é credenciado, você pode ficar 20 anos lá, você não vai ser dermatologista. Você não vai poder prestar prova para ter o RQE, não né? Pode nem prestar a não prova. pode nem prestar a prova. Tem especialidade que por tempo você comprova. Na dermato, até então você não comprova. A residência, você sai da residência, você faz os 3 anos, te entregam o seu RQE. Igual quando você termina a faculdade, te dá o seu CRM, termina a residência e te entregam o seu RQE. Você pode prestar a prova, né? É até de bom tom prestar a prova para a Sociedade Brasileira de Dermatologia para você ser filiado a ela. Mas o seu RQE, se você passar, se você não passar, inclusive é difícil passar, é independente disso. Quando você faz especialização, você precisa prestar essa prova. Ainda especialização, na época que tinha aqui em BH, hoje não tem mais. Especialização tinha na Santa Casa há 2 anos. Eu acho que aí acabou, tudo virou residência. Mas na época, a pessoa que fazia especialização de dermato na Santa Casa, ela não recebia a bolsa, né? Mas a carga horária era igual. Essa pessoa trabalhava igualzinho o residente, não tinha dia de folga, nada disso. Trabalhava igualzinho, mas no final não recebia o RQE. Tinha que prestar a prova da sociedade. Então, a especialização geralmente é assim. Você faz até o final, você não vai receber bolsa do MEC. Ou você vai pagar para fazer, ou você não vai receber nada. E você tem que prestar a prova no final para ser dermatologista. E pós-graduação, existe pós e pós. Então, assim, pós-graduação em Minas Gerais não é igual à especialização. Pós-graduação em Minas Gerais, ainda que seja credenciada, você faz 3 anos, depois você tem que trabalhar por mais 3 anos, comprovar para a Sociedade Brasileira de Dermato que você trabalhou 6 anos no total como dermatologista, para aí poder prestar a prova. No Rio de Janeiro e outros estados, pós e especialização são a mesma coisa. Então, por exemplo, tem a pós-graduação do Instituto Azulay do Rio. Aí você termina e você pode prestar. Entendi. Então fica esse alerta aí, porque às vezes as pessoas acham que isso equivale, vai terminar a pós, vai poder prestar prova de título, não é assim. E às vezes acha até que toda pós é uma pós de final de semana, são diferentes, né? Não, são diferentes. Tem horas pra cumprir mesmo. Isso aí tem que ser olhado direitinho, assim, porque, gente, precisa das horas, tá? Assim, não tem jeito. E uma dica que você daria pra quem tá assistindo a gente e quer seguir o mesmo caminho que você, fazer dermatologia, o que fez diferença? Abre seu coração, esse é seu momento. Fala pra Kiara de alguns anos atrás. Calma. Eu acho que é ter calma, gente. Assim, te parabenizar por ter coragem de seguir o caminho certo. E assim, nós somos pessoas de livre-arbítrio, né? Mas não... Passar em dermato é difícil, mas uma coisa que não é difícil é discernir o que é certo e o que é errado, né? Se tem aquela vozinha dentro de você que tá te falando, talvez esse não seja o caminho certo, é porque não é, sabe? Então, escute essa vozinha. E uma dica muito importante que eu tenho pra dar também, que eu acho que tem feito diferença na minha vida como residente, mas que eu penso nisso desde que eu sou acadêmica, entenda um pouquinho mais de coisas que não são da medicina, entende sobre gestão.
Entenda a gerenciar. Porque é o seguinte, gente, tem uma preceptora minha que tem uma mega de uma clínica. E assim, eu brinco no dia que eu fico com ela, a última coisa que eu aprendo é dermato. Porque eu fico perguntando pra ela como é que ela faz com questão de determinar valor pros procedimentos que ela faz. Como é que ela faz gestão de secretária, gestão de prontuário. E a gente é péssimo nisso, a gente fica ali afogado nos conhecimentos médicos e esquece de todo o resto. Existe. Você esquece que você vai receber seu plantão. Você Controle vai pagar. financeiro. Você falou desde a faculdade, importante. Você vai receber na pessoa física, na pessoa jurídica. Você entrou na empresa com mais alguém. O quê? Porque assim, aquele seu plantão bonitão que tá te pagando X, meu amor, você tá recebendo um quarto do X e você não tá sabendo, sabe? Então, você não sabe, tem um contador do seu lado, esse é um investimento que vale a pena. Mas essa questão de conhecimento de gestão, e não é só gestão financeira, mas entender que o paciente... Existem coisas que você pode fazer para deixá-lo mais confortável ou não dentro da sua consulta, do seu consultório. Você tem que conhecer aquela pessoa e essas estratégias são importantes da gente saber. Gestão de pessoas, né? Soft skills, a gente fala muito sobre isso. E é uma habilidade que você consegue construir se você não tem e moldar, melhorar. Se você já tem, você consegue melhorar vendo como é que as outras pessoas fazem. Isso é muito importante. Esses estágios que você citou aí, de ficar no consultório de alguém, isso faz toda a diferença. Por mais que não conte pro currículo, o currículo é o menor dos problemas ali, né? Não, com certeza, assim. E realmente extrair seus preceptores. Tem preceptores muito bons naquele hospital. Realmente, assim, um beijo pra vocês todas. Todos, porque tem o Flávio. E agora deixa aí, agora é a hora do seu merchan. As pessoas, onde que as pessoas te encontram? Nas redes sociais, faz... Gente, então, eu tô tanto no Instagram quanto no TikTok, é Chiara com CH, tipo Chiara, _ Greco. E assim, o meu objetivo com rede social é trazer pro mundo mais informações de qualidade sobre dermatologia. Eu incentivo todo mundo do meu serviço a postar sempre, porque quando a gente fica calado, a gente dá a voz a quem tá falando bobagem. E a gente viu que a rede social, ela foi invadida, né, por pessoas que são ótimas de retórica, mas que de conteúdo tem muito pouco. Então, a gente que acredita numa medicina séria, e eu fico muito feliz de conhecer, acho que isso é uma coisa do digital, assim, que trouxe pra nossa vida, e o podcast faz a gente ter encontros maravilhosos, assim, não te conhecer pessoalmente, e ver você falando é uma coisa que me dá brilho no olho. A gente sempre fala disso, é muito legal. Parece que todo convidado que vem aqui deveria participar do show. É verdade. Porque tem os mesmos valores. E às vezes a gente não conhece a pessoa e é impressionante. Tem sempre os mesmos. Mas isso conecta, né, gente? Você acaba conectando com essas pessoas, com certeza. Vamos atrair mais pessoas pra esse E é muito legal da medicina. Que você falou sobre as pessoas. O digital tá ali independente. E vai ter, se as pessoas boas não estão ocupando espaço lá, outras pessoas vão ocupar. Eu falava muito isso com a Carol no começo. Tipo, vamos começar, vamos Foi a nossa motivação também. Porque a gente tem que mostrar. E o serviço bem feito tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado, sim. Isso vai ser divulgado. O Fafá que é o dono das frases finais, mas eu achei uma outra. Achou? Eba! A persistência é o caminho do êxito. É de Charles Chaplin. Eu acho que faz todo sentido para o que a gente falou aqui, né? Todos nós, antes de tudo, a gente tem um objetivo, um propósito, mas a gente sabe que é no longo prazo. Então, a gente persiste nos nossos objetivos. A gente já teve exemplo de quem estava querendo medicina demorou um tempo para passar, de quem estava querendo uma residência X demorou um tempo para passar, de quem queria um objetivo muito difícil e alcançou. Pagou o preço por isso e alcançou. Então, essa medicina aí só de glamour, sem abdicação, ela não existe, né? Então, isso é importante a gente ter certeza de que a persistência vai nos levar exatamente onde a gente quer chegar. Tem uma parábola muito boa que eu gosto, assim, que é a do Bom Samaritano, que é, assim, é um médico, né? O São Lucas. Ele tava andando, assim, indo, assim, fazer as coisas dele do dia, e aí ele se deparou com uma pessoa que precisava de ajuda. Aí ele parou, ajudou e tal, e assim, ele não tinha motivo nenhum pra ajudar aquela pessoa, sabe? Mas ele decidiu parar. Mas por quê? Porque a compaixão, ela não precisa de motivos. Né? E a gente não precisa ter motivo para ajudar outra pessoa. E a gente é médico antes de qualquer especialidade. Então, o nosso maior objetivo é ajudar as pessoas com que a gente faz. Eu estou saindo desse episódio com o coração quentinho. Eu queria continuar aqui, mas o pessoal do estúdio já tá querendo cortar nosso pescoço. Ah, Diogo tá ali, ó. Corta. Diogo já tava quase cortando o áudio aqui. Brincadeira. Eles matam a gente. Gente, foi um prazer, Chiara, de novo. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada. Prometeu tudo, entregou mais ainda. Sim, eu acho que vai ter que ter série 2 quando vai. Eu quero isso. Só chamar, gente. Eu falei. E não tem nada a ver com os mimos que eu ganhei de Chiara. Não tem nada relacionado. Stefania Demar não recebeu um mimo, tem um negócio errado. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Olha, eu tô bem feliz. Um prazer estar aqui.
nos comentários, coloquem pra gente quais são as outras especialidades que vocês querem ver aqui, porque vocês pedem e a gente faz, não é? Exatamente. E é então, isso. @Kiara_Greco. Sigam @MesderGabi, MesderCarol, Chama a Clínica. Nós estamos na newsletter, a gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá em tudo, Brasil. E uma coisa, gente, não custa nada, gasta aí 2 segundos, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo. Se você tá escutando pelo Spotify, avalia. Gente, demora 2 segundos e faz muita diferença pra gente. Dá ali 5 estrelas. Se você não quiser dar 5 estrelas, pode dar 3 também, pode dar 2. A gente sabe que a gente pelo menos vê que melhora. Mas coloca a estrelinha lá. Ó, um beijo e até a próxima. Foi um prazer. Tchau.